Artigo 231. Na distribuição da ação rescisória não concorrerá o desembargador que, se for o caso, haja servido como relator do acórdão reincidendo. Artigo 232. Não havendo unanimidade no julgamento de ação rescisória de competência da secção única, adotar-se-ão os procedimentos previstos em 78, parágrafo 2º deste regimento. Capítulo 6. Conflito de atribuição e de competência. Artigo 233. Os conflitos de atribuição, positivos ou negativos, entre autoridades administrativas do Estado ou dos municípios, de um lado, e as autoridades judiciárias da Justiça Comum e do Estado de outro, serão dirimidas pelo Tribunal de Justiça. Artigo 234. O conflito de competência poderá ser suscitado por quaisquer das partes e pelo Ministério Público, mediante petição, ou pelo juiz, mediante ofício, instruído com os documentos necessários à prova do conflito. Inciso 1. O Ministério Público somente será ouvido nos conflitos de competência relativos aos processos previstos no artigo 178 do Código de Processo Civil, mas atuará como parte nos conflitos que suscitar. Inciso 2. Não poderá suscitar conflito a parte que no processo arguiu incompetência relativa, não sendo vedado, porém, a parte que não o arguiu suscite a incompetência. Porém, a parte que não o arguiu suscite a incompetência. Artigo 235. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de quaisquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver em caráter provisório as medidas urgentes. Parágrafo único. O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão fundar-se, inciso 1, súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. Inciso 2. Tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. Artigo 236. Sempre que necessário, o relator mandará ouvir as autoridades em conflito no prazo de 10 dias, remetendo-lhes a cópia do requerimento ou da representação. Artigo 237. Prestadas ou não as informações, o relator dará vista do processo ao Ministério Público por 5 dias e, em seguida, apresentá-lo-á em mesa para julgamento. Parágrafo 1º. Da decisão será dada ciência antes mesmo da lavratura do acórdão por telex, fax ou telegrama às autoridades envolvidas no conflito. Parágrafo 2º. Da decisão serão remetidas cópias às autoridades contra as quais tiver sido levantado o conflito ou que o houver suscitado. Artigo 288. Artigo 238. É irrecorrível a decisão do conflito. Artigo 239. Tratando-se de conflito relativo à composição de julgamento da Câmara Única, feita a distribuição, concluídos os autos, proceder-se-á no que couber, na forma estabelecida no presente capítulo, por determinação do presidente do Tribunal. Capítulo 7. Da ação penal originária. Artigo 240. A denúncia nos crimes de ação pública, a queixa nos de ação privada, bem como a representação, quando indispensável o exercício da primeira, obedecerão ao que dispõe a lei processual. Artigo 240-A. Ao receber inquérito oriundo de instância inferior, o relator verificará a competência do tribunal, recebendo-o no estado em que se encontrar. Artigo 240-B. O tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral de Justiça. Artigo 240-C. Instaurado o inquérito, a autoridade policial deverá, no prazo legal, reunir os elementos necessários à conclusão das investigações, efetuando as inquirições e realizando as demais diligências necessárias à elucidação dos fatos, apresentando, ao final, peça informativa. Parágrafo 1º. O relator poderá deferir a prorrogação do prazo sob requerimento fundamentado da autoridade policial ou do Procurador-Geral de Justiça, que deverão indicar as diligências que entendem necessárias à elucidação dos fatos. Parágrafo 2º. Os requerimentos de prisão, busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico, bancário, fiscal e telemático, interceptação telefônica ou telemática, além de outras medidas invasivas, serão processados e apreciados em autos apartados e sob sigilo pelo relator. Artigo 241. A
Apresentada a peça informativa pela autoridade policial, o relator encaminhará os autos ao Procurador-Geral de Justiça, que terá 15 dias para oferecer a denúncia ou requerer o arquivamento. Parágrafo 1º. As diligências complementares ao inquérito podem ser requeridas pelo Procurador-Geral de Justiça ao relator, interrompendo o prazo deste artigo se deferidas. Parágrafo 2º. As diligências complementares não interrompem o prazo para oferecimento de denúncia se o indiciado estiver preso. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo anterior, se as diligências forem indispensáveis ao oferecimento da denúncia, o relator determinará o relaxamento da prisão do indiciado. Se não o forem, mandará, depois de oferecida a denúncia, que se realizem em separado, sem prejuízo da prisão e do processo. Parágrafo 4º. O relator proporá o arquivamento do inquérito ao Tribunal Pleno quando o requerer o Procurador-Geral de Justiça ou quando verificar, a linha A, a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato, a linha B, a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade, a linha C, que o fato narrado evidentemente não constitui crime, a linha D, extinta a punibilidade do agente, a linha E, ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, ou ainda nos casos em que forem descumpridos os prazos para a instrução do inquérito ou para o oferecimento de denúncia. Parágrafo 5º. Se o indiciado estiver preso, o prazo a que se refere o caput será de 5 dias. Parágrafo 6º. O inquérito arquivado por falta de indícios mínimos de autoria ou materialidade poderá ser reaberto caso surjam novos elementos.